Oi pessoal, quem está falando aqui é a Maísa e hoje eu vou responder a questão desafio de vocês referente à aula 8 de radiação. Essa é uma questão do Enem de 2010 e ela fala o seguinte: embora o índice de massa corporal seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao uso e às faixas de normalidade preconizadas. O recíproco do índice ponderal, de acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura uma variável de dimensões lineares. As fórmulas que determinam esses índices são: aí ele dá a fórmula do IMC e a fórmula do RIP. E depois ele fala: se uma menina com 64 kg de massa apresenta IMC igual a 25 kg por metro quadrado, então ela possui RIP igual a... Aí, para a gente poder responder essa questão, nós precisamos primeiro saber quais são os dados que ele está dando e o que ele está pedindo. Observando aqui, ele nos dá 64 quilos de massa, né? E o IMC de 25 kg por metro quadrado. E ele quer saber qual é o RP, né? Só que aí a gente tem que olhar o RP, né? A fórmula do RP, para poder ver se a gente consegue resolvê-la diretamente. E não conseguimos. Por quê? Porque aqui tem a altura. E a gente não sabe quem é a altura porque ele não nos deu. Mas para que a gente possa achar a altura, a gente tem que fazer o IMC. Que aqui tem a altura, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar a fórmula do IMC, vou representar a massa como M e vou representar a altura como H, que é o que a matemática normalmente coloca, né? A altura como H, certo? Para eu poder fazer com que eu ache a altura, eu tenho que colocar a altura no outro lado da igualdade. Então, eu vou trocar o IMC com a altura. E nós teremos isso. Pronto. Agora eu só vou substituir os dados que ele me dá. Eu vou ter que H ao quadrado vai ser igual a 64 quilos por 25 quilograma de massa de metros quadrados. Pronto. Para eu poder saber que unidade é essa, é só eu pegar o quilograma do 64, né? Como é divisão de fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Eu posso cortar, vai me sobrar apenas metro quadrado. E aí, quando eu faço a divisão de 64 por 25, eu tenho que H ao quadrado é igual a 2,56 metros quadrados. Pronto, só que minha altura está ao quadrado, então eu tenho que passar esse ao quadrado para o outro lado da igualdade. Para que eu faça isso, eu tenho que alterar a minha operação. Se ela é uma potência, ele vai ser, para passar por outro lado, sendo uma raiz, né? Porque o inverso da potenciação é a radiação. Pronto, então eu vou ter que H vai ser igual a raiz quadrada de 2,56 metros quadrados. Para eu poder tirar esse metro da raiz, eu só preciso cortar esse ao quadrado dela com essa raiz aqui, né? Porque entre esse número e o metro, eu tenho um sinal de multiplicação. Então, é como se essa raiz estivesse tanto para o 2,56 quanto para o metro. Pronto, agora me sobra apenas 2,56, a raiz de 2,56. Para que eu possa fazer a raiz de 2,56, eu precisaria primeiro transformar esse decimal em um número inteiro, né? Para que eu possa fazer isso, é só eu pegar o 2,56 e transformar ele em fração, que é a mesma coisa que isso daqui. 2,56 é a mesma coisa que 256 sobre 100. Quando eu faço a fatoração de 256, eu acho um número igual a 1,6 depois que eu fatoro. Ou melhor, se eu fatorar 256, eu vou achar 16, certo? Se eu fatorar isso aqui, eu vou achar 16. E aí, para que eu possa fazer a multiplicação, para eu saber quem é, eu só preciso multiplicar o número que por ele mesmo vai dar
256, ou 2,56, né? Então, no final das contas, a altura é 1,6 metros, porque 1,6 vezes 1,6 é a mesma coisa que 2,56, certo? Pronto, então nós achamos agora a altura, que é o que precisa para poder calcular o RIP. Só que tem um detalhe, o RIP, voltando aqui na fórmula, ele é dado em centímetros. Ou melhor, a altura do RIP é dado em centímetros. E nós achamos a altura em metros. Então, o nosso segundo passo é transformar a unidade de altura de metros para centímetros, né? Então, a gente relembra aquela aula de unidade de medidas. A gente coloca aquela escadinha, né, de metros, decímetros, centímetros e milímetros. E percebe que eu tô aqui e vou ter que vir pra cá e pra cá, ou seja, eu ando 2 casas, né? Eu tenho 1,6, andando 2 casas, eu vou ter 160 centímetros. Minha altura. Então, eu acabei de achar. Agora, eu posso substituir para eu achar o meu RP. Que a fórmula é a altura dividido pela raiz cúbica da massa, né? Pronto. Aí, agora vamos lá. Eu vou ter RP igual a 160 centímetros dividido pela raiz cúbica da minha massa, que é 64 quilos. Só que a gente tem outro detalhe, que é o seguinte. Aqui, como eu disse, é uma multiplicação, né, entre a letra e a nossa unidade, né? A letra não, o número, o nosso número e a nossa unidade. Então, a gente tem que tirar a raiz cúbica tanto de 64 quanto de quilograma, né? A raiz cúbica de 64, a gente sabe que é 4. Quando a gente faz a fatoração de 64, a gente vai achar que o 4 se repete 3 vezes, né? E aí, a gente consegue cortar, que vai dar 4. Mas vai acabar ficando assim, vou botar aqui 64, raiz cúbica de 64 vezes a raiz cúbica de quilograma, porque fica separado. Isso daqui eu sei que é 4, mas esse daqui eu não tenho como tirar a raiz cúbica disso. Então, pela aquela propriedade da raiz, a gente consegue transformar essa raiz em uma potência, né? Botar esse quilograma com o expoente. E aí entra aquela regrinha de quem tá no sol vai pra sombra. Então, se esse daqui tá no sol, ele vai pra sombra. Aqui é como se... Aqui... E aqui é como se existisse um 1, né? Com a potência elevada a 1. Então, vai acabar se transformando nisso daqui. Então, é a mesma coisa. Isso daqui vai ser a mesma coisa que 160 sobre 4 quilogramas, 1 sobre 3. Isso aqui tá em centímetros, certo? Aí, a gente só precisaria dividir mesmo 160 por 4. E a gente vai ter 40 centímetros por quilograma elevado a 1 sobre 3. Certo? Então, essa é a nossa resposta final do RIP. Quando a gente vem aqui na alternativa, a gente acha que é a letra E no final, certo? Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado também. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Obrigada!